Olá, para você que nos assiste, o Revista TST está começando. E o programa de hoje vem com os seguintes destaques. Caminhoneiros devem receber por tempo de espera com carga e descarga. As decisões foram fundamentadas em entendimento do STF. Hotel deve devolver gorjetas retidas acima do percentual permitido. Justiça do Trabalho lança protocolos para atuação e julgamento. Tudo isso agora no Revista TST. O programa de hoje começa com um caso da Seção 1 de Dissídios Individuais, órgão responsável por uniformizar as decisões trabalhistas. A SDI1 anulou a demissão por justa causa de um bancário devido à demora de quase 6 meses do Banco do Brasil em aplicar a punição. O repórter Rossini Gomes traz os detalhes desse caso para a gente. Oi, Rossini. Oi, Luana. Olá, Anderson. Olha só, foi apurado que o profissional fez 176 estornos da própria conta corrente no valor de R$ 256 usando a senha pessoal do gerente geral. Na avaliação do Banco do Brasil, houve má-fé, o que causou perda na confiança e resultou na dispensa por justa causa. O bancário, então, ajuizou uma ação trabalhista pedindo para ser reintegrado ao trabalho. Ele afirmou não ter sido comunicado oficialmente sobre a investigação, nem ter tido a chance de se manifestar. Ao analisar o caso, o juízo de primeiro grau concluiu que houve excesso na pena, pois o trabalhador havia reconhecido ter utilizado a senha do superior para fazer os estornos, mas devolveu os valores, sem que isso tivesse causado prejuízo financeiro ou à imagem do banco. O Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região manteve a sentença, mas por um motivo diferente. O TRT levou em conta a demora de 6 meses entre o conhecimento da fraude e a demissão. Para o regional, se o desvio não for imediatamente reprimido e o empregado continuar nas funções, prevalece o entendimento de que a falta foi perdoada. No Tribunal Superior do Trabalho, o recurso da instituição bancária foi analisado inicialmente pela primeira turma. O colegiado manteve a reintegração do profissional ao aplicar jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. O STF definiu que a dispensa sem justa causa de empregados de empresas públicas e de sociedades de economia mista, como o Banco do Brasil, admitidos por concurso público, deve ser motivada. O caso chegou à Seção 1 de Dissídios Individuais. O relator, ministro Aloísio Correia da Veiga, observou que o processo tem uma particularidade, já que a justa causa foi aplicada de forma imediata. Mesmo alegando falta grave, o banco demorou a tomar medidas punitivas, configurando perdão tácito, o que presume que a falta foi perdoada. O ministro Breno Medeiros, no entanto, abriu divergência. Cito diversos julgados aqui nossos, uma vez, inclusive do Banco do Brasil, quando não reconhecida a justa causa, a consequência é a dispensa injusta, e não a reintegração. Então, são coisas, para mim, diferentes. O ministro Alexandre Ramos acompanhou o voto divergente. Para ele, deve ser garantido apenas o pagamento das verbas rescisórias, sem a reintegração do bancário. Segundo o ministro, a jurisprudência do Supremo só poderia ser adotada em casos futuros. Por razões de segurança jurídica, os efeitos da decisão aqui adotada deverão repercutir somente para o futuro. Então, me parece que ficou muito claro que a modulação teve por escopo evitar, para o passado, discussões de reintegrações. O ministro Lélio Bentes Corrêa acompanhou o relator. Para o presidente do TST, a matéria não está ligada à repercussão geral do STF, porque o que se discute é a vinculação dos fundamentos da dispensa por justa causa. Tendo ficado evidenciada em juízo a insustentabilidade desses fundamentos para a rescisão, a consequência, sempre sustentei isso, inclusive para entes privados, estritamente privados, a consequência é a nulidade do ato demissional.
Por maioria, prevaleceu o voto do relator para anular a demissão por justa causa do bancário, devido à demora na aplicação da penalidade. Eu volto com vocês no estúdio. Tá certo, Rossini. Muito obrigada pelas informações e até a próxima. Saímos da SDI 1, vamos agora para a SDI 2, Luana, que decidiu que o Ministério Público do Trabalho não pode pedir anulação de acordo envolvendo um único empregado. Para a seção 2 de dissídios individuais, não cabe ao MPT atuar como defensor de interesses privados, ainda que eventualmente possa haver alguma fraude no acerto firmado. O caso envolve um funileiro e uma empresa de ônibus da região de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Segundo o processo, ele havia aderido a uma demissão coletiva durante a pandemia de Covid-19. Após a homologação do acordo na Justiça Trabalhista, o Ministério Público do Trabalho apresentou ação rescisória para anular o acerto entre as partes. O MPT argumentou que a advogada que representou o trabalhador teria sido contratada pela própria empregadora. O Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região aceitou o pedido. Para o TRT, o acordo foi formulado de forma unilateral, impedindo que o empregado fosse representado por um defensor que resguardasse os interesses dele. A empresa recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator do recurso na seção 2 de dissídios individuais, ministro Douglas Alencar, avaliou que se o próprio funileiro concordou com os termos acertados, o MPT não tem base para contestar a validade do documento. Segundo ele, o Ministério Público do Trabalho não pode atuar como defensor de interesses puramente privados. O ministro destacou ainda a possibilidade de um resultado menos favorável ao profissional, caso houvesse a anulação do acordo de rescisão. Com todas as vênias, ao permissivo legal que autoriza o manejo da ação rescisória pelo Ministério Público do Trabalho. A hipótese, portanto, não seria de colusão propriamente dita, mas uma tentativa de anular aquilo que se fez com o concurso das duas partes, sem nenhum propósito de lesar terceiros, caso em que a legitimidade se faria efetivamente configurada. A desembargadora convocada, Margarete Rodrigues Costa, e o ministro Lério Bentes Corrêa divergiram do relator. Entendo que o Ministério Público tem legitimidade para agir nas hipóteses de defesa da ordem jurídica e, sobretudo, quando se trata de ato atentatório à dignidade da justiça. Pode ser que se conclua, no mérito, que não houve colusão, mas a legitimidade para a procuração me parece indubitável. O ato ilícito, a quebra de isonomia processual no que foi praticado pela empresa ao contratar um advogado para representar o empregado no intuito de entabular um acordo que o prejudique, para mim extrapola a esfera jurídica individual. Afeta institutos, valores jurídicos coletivamente protegidos, aflorando o interesse público qualificado, apto a ser defendido pelo Ministério Público. Por maioria de votos, no entanto, prevaleceu o voto do relator e a seção 2 de dissídios individuais decidiu que não cabe ao Ministério Público do Trabalho atuar como defensor de interesses privados, ainda que eventualmente possa haver alguma espécie de fraude em acordo firmado entre as partes. O MPT entrou com embargos declaratórios. Vamos para um breve intervalo e, a seguir, caminhoneiros devem receber por tempo de espera com carga e descarga. A gente volta já já. O TST é formado por 8 turmas que julgam os processos às terças e quartas-feiras. Fique agora com alguns destaques. Longos trajetos e dias longe de casa. O local de trabalho é a estrada. Essa é a realidade de quem trabalha dirigindo o caminhão. Mas como é definida a jornada efetiva de trabalho dessa categoria? O tempo de espera para carga e descarga deve ser contado? Decisões recentes da terceira turma ajudam a esclarecer essas questões. Seguindo jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o colegiado considerou que o período de carga e descarga deve ser computado como jornada e, portanto, precisa ser remunerado. Os dois casos envolvem decisões do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região em Santa Catarina. O TRT havia entendido que, com a parada do caminhão, o empregado deixa de estar à disposição do empregador.
Na época, as decisões se basearam na consolidação das leis do trabalho, que definia que o tempo disponível para carregar e descarregar o veículo não deveria ser considerado como horas extras. Com a nova redação dada pela Lei dos Caminhoneiros em 2015, o tempo de espera ficou definido como as horas em que o motorista profissional empregado fica aguardando carga ou descarga do veículo. Por essa perspectiva, o período não seria computado como jornada de trabalho nem como horas extras. Mas em julho de 2023, ao julgar a ação direta de inconstitucionalidade, o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucionais 11 pontos da Lei dos Caminhoneiros, referentes à jornada de trabalho e pausas para descanso. O entendimento foi que não há como dissociar o tempo gasto pelo motorista nessa situação das demais atividades desenvolvidas, sem que fique caracterizado prejuízo ao trabalhador. E foi com base nesse entendimento que o relator de um dos recursos na terceira turma do TST, ministro Maurício Godinho Delgado, considerou que o tempo de espera deve ser caracterizado como período à disposição da empresa. O mesmo raciocínio foi adotado pelo relator do segundo recurso, também na terceira turma, desembargador convocado Marcelo Pertence. As decisões foram unânimes. Nos dois casos, não cabem mais recurso. A sétima turma manteve a reversão da dispensa por justa causa de um pintor de São Paulo que usou documentos sigilosos da empresa em ação trabalhista. Com base nas informações, o trabalhador pretendia comprovar insalubridade no exercício da função. A repórter Michele Chiapa acompanhou o julgamento e conta os detalhes agora para a gente. Oi, Michele, qual foi o entendimento do colegiado nesse caso? Oi, Anderson. Olá, Luana. Para os ministros, não foi constatada a intenção de prejudicar a empregadora. O caso analisado pela sétima turma foi o seguinte: inicialmente, o pintor moveu uma ação trabalhista contra a fábrica pedindo adicional de insalubridade. Para comprovar a alegação, ele teria anexado documentos que demonstrariam o contato com produtos químicos. Pouco tempo depois, o homem foi demitido por justa causa porque os papéis anexados eram sigilosos, com cópia controlada. A empresa justificou que o material foi reproduzido sem autorização da chefia. Após a dispensa, o profissional entrou com nova ação no Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, com sede em Campinas, São Paulo. Desta vez, na tentativa de reverter a justa causa e receber as verbas rescisórias devidas em caso de demissão imotivada. O TRT considerou irregular a conduta do empregado quanto aos documentos, porém, entendeu que o trabalhador não teve a intenção de prejudicar a empregadora, já que não havia sido orientado sobre o sigilo do método de trabalho. Da decisão, a fábrica recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator do caso na sétima turma, ministro Cláudio Brandão, acompanhou o entendimento do Tribunal Regional no sentido de que o pintor não teve a intenção de lesar a empresa. Para chegar a uma conclusão diversa, segundo o ministro, seria necessário reanalisar fatos e provas do processo, o que não é permitido pela jurisprudência da Corte. Por unanimidade, a sétima turma decidiu manter a reversão da justa causa aplicada ao pintor, que usou documentos sigilosos na reclamação trabalhista. A fábrica entrou com recurso extraordinário. Eu volto com vocês no estúdio. Anderson, Luana. Muito obrigado pelas informações, Michele. Até a próxima. Muito obrigada, Michele. Fechando os nossos destaques, um hotel do Rio de Janeiro vai ter de devolver a um ex-empregado gorjetas retidas acima do percentual permitido em lei. A sexta turma manteve a invalidade de uma norma coletiva que previa o recolhimento dos valores para que fossem divididos entre o empregador e o sindicato. Pois é, Luana, a prática é considerada abusiva e caracteriza apropriação indevida de remuneração. A repórter Samanta Flor acompanhou esse caso e tem mais informações para a gente agora. Oi, Samanta. Olá, Anderson e Luana. A ação trabalhista foi movida por um encarregado de materiais que trabalhou por 36 anos no Hotel Intercontinental, na cidade do Rio de Janeiro. A remuneração do empregado tinha uma parte fixa e outra variável, composta pelas gorjetas pagas pelos clientes. Mas, segundo ele, somente 30% dessa verba era distribuída aos empregados. A empresa, em defesa, disse que as gorjetas eram incluídas compulsoriamente nas notas de despesas no percentual de 10% e 35% do montante arrecadado mensalmente era retido para a própria empresa e para o sindicato profissional, conforme autorizado em acordos coletivos.
O juízo de primeiro grau e o TRT da primeira região no Rio de Janeiro consideraram que o percentual de retenção das gorjetas era superior aos 33% previstos na Consolidação das Leis do Trabalho. Logo, os limites da negociação coletiva foram ultrapassados. Com isso, o hotel foi condenado a restituir os valores retidos. O relator do recurso da empresa na sexta turma do TST foi o ministro Augusto César. Ele explicou que a lei das gorjetas autoriza a negociação coletiva sobre a parcela, desde que observado o limite previsto na CLT e para destinação exclusiva ao pagamento dos encargos sociais, trabalhistas e previdenciários. No caso, porém, tanto a finalidade quanto o percentual eram totalmente diversos. Ainda segundo o relator, o direito de um empregado receber a remuneração que corresponde ao trabalho é indisponível, principalmente quando cabe ao empregador apenas repassar a quantia paga por clientes a título de gorjeta. O relator explicou também que a negociação coletiva não pode subtrair nenhuma quantia desse benefício em favor de quem assina um acordo coletivo. A decisão foi unânime. A empresa entrou com embargos declaratórios. Volto com vocês no estúdio. Muito obrigada pela participação, Samanta. Obrigado, Samanta. Até a próxima. E vamos fazer uma pequena pausa e logo mais você vai ver Justiça do Trabalho lança protocolos para atuação e julgamento. Não saia daí. A Justiça do Trabalho lançou protocolos que orientam a magistratura sobre discriminação. Os documentos tratam de temas como diversidade, inclusão, trabalho escravo contemporâneo e trabalho infantil. O povo brasileiro é plural. Pessoas pretas, brancas, indígenas, LGBTQIAPN+, mães solo, trabalhadores rurais, pessoas com deficiência. Gente que equilibra diariamente os compromissos pessoais com o trabalho. Gente que acredita no respeito como pilar para uma sociedade igualitária. Tratar os brasileiros com equidade é princípio da justiça social. Por isso, a Justiça do Trabalho lançou protocolos de atuação e julgamento para que a diversidade, o contexto social, racial e etário, as desigualdades históricas e as vivências de trabalhadores e trabalhadoras sejam consideradas por juízes e juízas do início ao fim de um processo. Nós temos em nosso país e na prática cotidiana do judiciário é uma justiça branca, é uma justiça cisgênera, é uma justiça majoritariamente masculina. E aí, quando a gente traz esses movimentos, traz essa voz para dentro do judiciário, para dentro das instituições, a gente acaba também desconstruindo essa homogeneização que existe dentro dessas instituições. Foram 8 meses de pesquisas até o lançamento dos protocolos. A publicação foi dividida em 3 eixos: perspectiva antidiscriminatória, interseccional e inclusiva, perspectiva da infância e da adolescência e perspectiva de enfrentamento do trabalho escravo contemporâneo. Nós vivemos num país de profundas desigualdades sociais e essas pessoas mais vulneráveis, mais excluídas, são as que mais sofrem. Então, nós temos como Justiça do Trabalho a responsabilidade e o dever de abrir as portas, acolhê-las, ouvi-las e dar uma solução consentânea com o primado da cidadania e da perspectiva de proteção dos direitos fundamentais. A adoção de protocolos para guiar julgamentos é regulamentada pelo Conselho Nacional de Justiça desde o ano passado. As orientações para a justiça trabalhista foram moldadas por um grupo de trabalho diverso. Ele propõe que a gente resgate esse sentido original da justiça do trabalho para que ela possa contribuir com a redução das desigualdades sociais e aí considerando não apenas a classe, né, porque a classe é um dos marcadores que a gente tem, mas também considerando a intersecção desse marcador classe com gênero, raça, infâncias, enfim, todas as temáticas do protocolo.
Nos documentos, há a definição de conceitos, dados históricos e um passo a passo para que a decisão seja tomada sem considerações discriminatórias. São recomendações que ajudam a magistratura a praticar uma jurisdição mais humana, democrática e solidária. Ele é voltado para todos os servidores e servidoras, para toda a advocacia, defensoria pública, Ministério Público do Trabalho e, quem sabe, se a gente levar um letramento a partir dos protocolos, a gente não consegue contribuir para a formação de uma cultura melhor. O resultado é motivo de orgulho para quem dedicou tempo e conhecimento à publicação. Acho que mulheres negras, elas são sempre instadas a aguentar o choro e a segurar tudo e a ser guerreiras. E eu cheguei aqui com essa mentalidade de não, engole o choro e segura a onda. E eu acho que esse choro aqui foi um choro de orgulho, não só pela obra desse filho que a gente teve, né? Esse filho de 30 pais e mães, né? Que é o protocolo, mas um choro de orgulho pela gestão do ministro e por todo o trabalho que a gente conseguiu executar aqui ao longo desses 2 anos. Os protocolos para atuação e julgamento na Justiça do Trabalho estão disponíveis para toda a sociedade, de forma gratuita no nosso site, tst.jus.br. Fique agora com mais notícias da Justiça do Trabalho. O presidente do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Roberto Barroso, e o presidente do TST e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ministro Lélio Bentes Corrêa, firmaram um acordo voltado à empregabilidade de jovens em situação de acolhimento. O compromisso prevê a reserva de pelo menos 5% das vagas de contratos de terceirização, estágio e aprendizagem para participantes do programa Novos Caminhos. Decorado com obras de arte de Francisco Brenan em Atos Bocão, o átrio da sede do TST recebeu o nome do ministro João Oreste Dallazen, falecido em março deste ano. Ministros, servidores, amigos e familiares participaram da homenagem. O TST realizou o 2º Congresso de Pesquisa Judiciária, Estatística e Ciência de Dados da Justiça do Trabalho. O evento teve como objetivo alinhar a área de pesquisa judiciária com temas sobre trabalho e regulação. Para discutir como pessoas não sindicalizadas podem exercer o direito de oposição ao pagamento da contribuição assistencial, o TST promoveu audiência pública. O tema é tratado em incidentes de resolução de demandas repetitivas para uniformizar o entendimento a ser aplicado nos processos sobre o assunto. A Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho realizou o 3º encontro do Fórum Nacional das Corregedorias Regionais da Justiça do Trabalho. O evento viabilizou a reunião de corregedoras e corregedores para o compartilhamento de experiências e o aprimoramento de atividades. O Tribunal Superior do Trabalho realizou sessão solene de posse do ministro Fabrício Gonçalves. O novo ministro já havia tomado posse administrativamente em julho deste ano e ocupa a vaga deixada pelo ministro Emanuel Pereira, que se aposentou em outubro de 2022. Veja como foi a solenidade. Com a chegada de Fabrício Gonçalves, o Tribunal Superior do Trabalho fica com o quadro de 27 integrantes completo. Participaram da cerimônia de posse ministros e ministras do Tribunal Superior do Trabalho e representantes de outros poderes da República, como o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e de diferentes ramos da Justiça, como a presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Carmen Lúcia. O novo ministro do TST diz que o momento marca 30 anos de carreira jurídica. Renovando meu compromisso com a Justiça, renovando meu compromisso com a Constituição, renovando meu compromisso com as leis desse país. Gonçalves já havia tomado posse administrativamente e, desde o início do 2º semestre, faz parte da 6ª turma e da seção 1 de dissídios individuais. Na sessão solene de posse, o ministro Lélio Bentes Corrêa ressaltou a trajetória do novo integrante do TST. E hoje ratificamos a posse não apenas mais um ministro, mas um jurista renomado, com uma militância de mais de 30 anos na advocacia,
que aporta toda a sua experiência, toda a sua sensibilidade em prol da promoção da justiça social. O ministro Fabrício Gonçalves iniciou a carreira em 1993. É mestre em Direito do Trabalho pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais e professor na mesma instituição. Assume a vaga deixada pelo ministro Emanuel Pereira, que se aposentou em outubro de 2022. A nomeação segue regra constitucional de que 1/5 dos integrantes do TST deve ser composto por pessoas vindas da advocacia ou do Ministério Público do Trabalho. E a gente encerra esta edição do Revista TST de uma maneira diferente, com imagens da sede do TST feitas pelo operador de câmera Abimael Mendonça. Pois é, Anderson, agosto marca a temporada de florada dos ipês amarelos na capital federal. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau, tchau!